Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVCast, o podcast oficial da RV Construções e Perícias. Hoje a gente tem um episódio super interessante aqui, falar sobre um assunto muito importante, um assunto que eu tenho muita curiosidade em conversar sobre, em aprender mais, né? Porque eu acredito que até é uma falha aí das escolas em não ensinarem tanto topografia, mas hoje a gente vai aprender aqui com todo mundo. E quem está comigo aqui é o Igor, como sempre, pode comentar qualquer coisa. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao 36º episódio da RVCast, onde o tema é o ABC da topografia. E como nós comentamos, o Thiago falou, na faculdade da Engenharia Civil a gente teve topografia, a gente teve cartografia, mas não foi algo assim tão aprofundado como eu mesmo gostaria, porque eu faço pós-graduação em estruturas e fundações, engenharia geotécnica, e a gente sabe que a parte de geotecnia de fundações sem a topografia não funciona. Eu acho que até do jeito que eles tratam a topografia na faculdade é um jeito que não atrai as pessoas. Muita gente acha chato a topografia. Pra que a gente vai usar, né? Então o pessoal não dá devida importância. Então, para isso, para a gente explicar um pouco mais sobre a topografia, falar um pouco mais sobre esse estudo, nós convidamos, eu acho que um dos maiores especialistas aí para falar no assunto, porque eu e você falaria só o básico. Então, nós chamamos aí o engenheiro agrimensor e cartógrafo Lírio Silva de Paula. Ele é coautor junto com o Manuel Botelho, que nós já gravamos com ele, falando sobre o concreto armado Eu Te Amo, com o Jarbas também, que nós falamos sobre o manual de primeiros socorros do engenheiro do arquiteto, e o Lírio. Então, muito obrigado, Lírio, pelo seu aceite aqui em participar da RVCast. Vai ser muito vantajoso para todos nós que obtivermos aí a sua palavra, o seu conhecimento, que é vasto aí na engenharia de agrimensura. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação e pode se apresentar aí aos nossos convites. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite e aproveitar uma deixa que vocês fizeram a abertura. Eu lecionei topografia em vários cursos de arquitetura e eu tinha problema o seguinte: senhores arquitetos, os senhores não são fazedores de topografia, os senhores são usuários de topografia. Vocês, engenheiros, não são fazedores de topografia. Vocês devem ser usuários, mas devem saber usar a topografia. Geralmente, o profissional de engenharia de outras áreas não sabe usar a topografia. Aliás, às vezes não sabe nem para que serve. Exato. Então, o mote era: aprendam a usar, aprendam a eleger uma escala, aprendam a exigir uma curva de nível adequada ao seu projeto. Isso é saber usar, adaptar o seu projeto de engenharia da sua área à necessidade topográfica. Então isso é uma coisa que no ensino isso para mim é básico. Quer dizer, já que existe a grande especialização, quer dizer, os outros, eu tenho que, se eu precisar de geotecnia, eu vou procurar um engenheiro especializado em geotecnia, eu não vou me meter a fazer o que eu não sei. Então eu acho que a topografia deve ser ensinada como usuários, não como fazedores, porque nunca serão fazedores, porque não saberão fazer. É a minha opinião. A respeito desse mote levantado que vocês tiveram, não, foi meio por cima e tal, não deram o devido valor. Muito pelo contrário, a topografia sempre foi meio desprezada, foi o patinho feio da engenharia. Sim. E sem a topografia, a engenharia não dá o primeiro passo. É que eu acho que é muito apresentada a topografia, mas eu acho que não é ensinado como a gente deve usar, né? Depois que você tem que ir atrás para usar. Não sei como você lecionava e tal, você pode até contar mais, mas eu acredito que é mais uma apresentação do que ensinar a ser uma ferramenta. Ensinar a fazer topografia é uma especialidade. Uhum. Quer dizer, então, fazer o aluno de outra área de engenharia perder tempo aprendendo topografia, quando ele pode se tornar um excelente usuário,
Quer dizer, é muito mais prático, lógico, quer dizer, mais funcional. Sim, sim. Eu acho, é a minha impressão com a experiência que eu tive em lecionar. Quer dizer, porque eu tenho uma filha arquiteta e tenho um neto arquiteto. Uhum. A minha filha, que é arquiteta, é técnica em agrimensura. Nunca usou a agrimensura na arquitetura que ela fez. Meu neto é arquiteto, formado no Mackenzie. No Mackenzie tem uma boa tradição de topografia, boa, razoável. Não sabe nada de topografia. Toda vez que ele precisa de alguma coisa, ele pergunta para mim. Mas aí se você tem um especialista na família, eu ia... Não, vamos falar Com aqui com certeza, o ia Lírio. perguntar. Não, mas e se o especialista morre? Aí... E se acaba a carga da bateria? Como é que fica a maquininha de calcular? Não funciona. Não funciona. Quer dizer, então precisa haver uma formação para ele saber usar a coisa. Geralmente os engenheiros de outras áreas não sabem usar a topografia. Não sei se você lembra, Thiago, a gente teve aula de topografia junto, né? Topografia 1 e 2. A gente viu um pouco sobre curva de nível, sim, né? A gente viu sobre escalas, nós vimos sobre escalas, um pouco sobre escalas, curva de nível, um pouco sobre calculadora geográfica, mas bem pouco. E de resto foi encheção de linguiça. Exatamente. A gente fez até uns cálculos de declividade, né, para implantação, por exemplo, no sistema de esgoto, mas bem... Mas isso é regra de 3. É regra de 3. É regra Porcentagem, regra de 3. É regra de 3, quer dizer, então é esse o nível. Mas é esse o nível que se espera de um estudante de engenharia conhecer de topografia. Tá bom, saber usar. Ele precisa saber usar. E conhecer. Ele precisa saber usar, ele precisa saber qual é o desnível de um esgoto, ele precisa saber qual é a capacidade de uma bomba, ele precisa saber uma porção de outras coisas, quer dizer, que a topografia ensina. Perfeito. Na topografia existe esse tipo de informação. Quer dizer, dividir uma área, quer dizer, a turma pensa que, quer dizer, o normal, quer dizer, era fazer um projeto gráfico. Metia o lápis, a régua em cima do papel e eles, quando chegava na hora de botar no chão, não funcionava. Não funcionava. O negócio tem que ser calculado, tem que ser analítico. Isso começou a ser praticado em topografia aqui, pelo menos aqui em São Paulo, primeiro por alguns geômetras italianos que vieram, alguns poloneses, eu os conheci quase todos. Então eles tinham muito boa formação na Europa. Uhum. No pós-guerra eles vieram para cá e fizeram boas firmas aqui. E fizeram mais ou menos uma escola. Quer dizer, o pessoal daqui, que era meio reivante, certo? Era meio primitivo na prática da topografia. Aprendeu muita coisa com essa gente. Sim. Então, quer dizer, foi uma boa importação de técnicos que houve aqui. Não vou citar nomes porque eles são bastante conhecidos no mercado. Depois, houve a formação de técnicos em agrimensura. Então, eu consegui já ter uma boa formação como técnico. Saindo da faculdade, aí eu comecei a fazer N coisas. Eu trabalhei em geotecnia, fazendo sondagem para ponte, fazendo um monte de projetos, fui trabalhar em plano diretor, andei para lá e para cá, fui funcionário do Instituto Geográfico e Geológico durante 8 anos, depois vim para a vida civil como autônomo. Com a idade eu achei necessidade de voltar para um serviço público, fiz concurso para a prefeitura. Certo. E lá eu me aposentei. Então, a vida é um correr. E eu sou do tempo do instrumental ótico-mecânico. Quer dizer, o teodolito era uma luneta com 2 transferidores, um horizontal e um vertical, e nada além disso. Quer dizer, tinha todas as sofisticações, quer dizer, tinha os teodolitos ultra sofisticados e tudo mais, mas não se falava em teodolito eletrônico. Sim. Quer dizer, no meu início profissional,
Não se falava em medidores eletrônicos, não se falava em nada disso. Não tinha a estação total, não tinha. Não havia nada, era o teodolito mecânico, ótico mecânico. Quer dizer, você tinha que usar o recurso ótico mecânico. Quer dizer, ótico para fazer um alinhamento e mecânico para medir uma distância indireta ou às vezes medir diretamente com uma trena. Aconteceu, agora tem um capítulo interessante. Quando eu fui fazer a complementação em Araraquara, os mestres de lá, era uma faculdade nova, então os mestres de lá eram quase todos engenheiros da Politécnica, eram quase todos engenheiros daqui de São Paulo que iam para lá nos fins de semana para dar aula. Uhum. E lá fomos nós, complementar a nossa grade escolar para poder ter o curso, ter um nível superior. Muito bem. Chega na hora da topografia, o mestre da Politécnica vem me ensinar a trabalhar com fio ímpar. Vem me ensinar a fazer até aquelas triangulações antigas. Aí eu disse, esse caboclo tá no outro mundo. Nessa época eu já estava no Instituto Geográfico e Geológico. Já trabalhava com geodímetro. O geodímetro é um instrumento cartográfico que mede 40 quilômetros, mede distância, faz grandes triangulações. Então eu já estava com essa escola. Já estava trabalhando lá há algum tempo. Já estava trabalhando em aerofotogrametria. Quer dizer, aerofotogrametria era uma coisa que a turma pensava, o cara pega um aviãozinho e sai tirando fotografia. Não é nada disso. Não é bem assim. É uma técnica toda, hoje, cada vez mais sofisticada. Então, aí esse mestre, eu o convidei para ir ao Instituto Geográfico e Geológico conhecer os meus chefes de lá. A engenheirada de lá que já trabalhava com isso, que já estava especializada, que tinham feito a especialização nisso. Hoje não se mede mais com fio ímpar. Hoje você não mede mais com instrumento mecânico, você mede oticamente, você mede eletronicamente. Quer dizer, as precisões, se falava em precisão se falava em 1 para 5 mil, 1 para 10 mil era uma coisa maluca. Qualquer instrumento, qualquer estação total, eu trabalho 1 para 40 mil, 1 para 50 mil, 1 para 60 mil. Hoje em dia ficou mais fácil. Fechamentos assim, quer dizer, fantásticos. Quer dizer, então eu sofri eu sou produto dessa transição, quer dizer, do instrumental ótico-mecânico para o instrumental eletrônico. Quer dizer, e essa adaptação eu fiz com facilidade. Eu fui diretor da Aeromapa Brasil, uma empresa de aerofotogrametria durante alguns anos, em que se fazia aerofotogrametria, se fazia cartografia a níveis de alta qualidade. Quer dizer, então, esse é mais ou menos o histórico assim, da minha vida profissional. E o senhor fez engenharia de agrimensura, que é chamada de engenharia de agrimensura e cartografia. E cartografia. Cartografia é uma especialização, já é especialização, que eu fiz aqui na USP. Fez na USP. Com o Libot. Era um francês que veio dar umas aulas de cartografia. É um curso rápido, mas eu fiz com o Libot aí na USP. São 5 anos, né? Não. Esse curso era de 1 ano. Era de 1 ano. Era uma matéria. Não era um curso, era uma matéria. De cartografia, né? Era uma matéria só. Tá. Só de cartografia. Quer dizer, então, depois veio um outro francês que deu um curso de geografia urbana. Quer dizer, mas esse curso não terminou. Era um curso muito bom, mas ele teve que ir embora e o curso ficou no meio. Mas um excelente professor. Então a vida foi feita assim desses pedaços emendados uns nos outros e estamos aí. Será que existe hoje ainda na USP engenharia de agrimensura e cartografia? Não, na engenharia não tem. A USP não tem agrimensura nem cartografia. Era uma cadeira de cartografia que eles davam dentro do curso de engenharia. Perfeito. Era uma matéria. Era uma especialidade. Eles convidaram esse cartógrafo francês. Eu não esqueci nunca o nome dele, Libot, era uma simpatia e com uma didática assim excelente. Libot. E foi um curso
Foi encaixado. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Já era. Quem não fez, não fez. Deve ter alguma coisa, depois perdi contato, mas deve ter alguma coisa ainda nesse sentido. Eu queria. Tem muita gente aqui que é estudante de engenharia e tal, e assim como eu, talvez eles não saibam o que é exatamente topografia. Porque eu fui conhecer só na matéria mesmo que eu tive. Isso que é topografia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que é topografia para esse pessoal que precisa entender. Topo, terra, grafia, escrita da terra. Pronto. Falei tudo. Fechou. Você tem que. Seria o estudo da superfície. Você tem que representar a terra. O estudo da superfície terrestre. Não é só da superfície, do subsolo também. Do subsolo também. Também. Então entra a geotecnia dentro da Entra a topografia. geotecnia, quer dizer, faz parte, é uma matériazinha, não é uma matéria importantíssima, mas faz parte do curso. Perfeito. É geotecnia. Você conhecer materiais, plasticidade, se ele é suposto, se não é, então faz parte do curso, mas não é uma especialidade, é uma informação dentro do curso, para você poder trabalhar dentro. Assim como o engenheiro civil deve saber usar a topografia, o topógrafo deve saber usar a geotecnia. Tem que saber usar a geotecnia. Até porque o senhor já trabalhou com sondagens. Trabalhei com sondagens, trabalhei. Na minha vida, o meu primeiro emprego foi na Geosonda, que é uma firma tradicional em geotecnia aqui em São Paulo. Hoje, nem sei se ainda existe a Geosonda, mas foi meu primeiro emprego. Assim que eu me formei técnico, eu caí na Geosonda e fui administrar empresas de sondagem aí pelo interior, né? Essas torres e tudo mais, para testar com a Conega e tal, para saber quando é que dava resistência, para estudo de ponte. Então, diante de tudo isso que você estava trabalhando, essas experiências aí, como que foi para você ir para o lado para fazer o livro do ABC da topografia? Qual foi essa relação? Antes, eu gostaria de acabar de responder a sua primeira pergunta. O que é a topografia? Quer dizer, a topografia ela tem que representar a Terra. Sim. Ela tem que representar o lugar em que você está para a finalidade que você quer. Se você quer fazer um prédio, você tem que ter um tipo de representação. Se você vai fazer uma estrada, tem outro tipo de representação. Quer dizer, se é uma ocupação urbana, é outro tipo de representação. Então, para cada finalidade, tem um tipo de topografia. Sim. Uma forma, uma escala a ser representada, precisões a serem adotadas. Então, topografia é a arte de representar aquele pedaço de chão que te interessa naquele momento, da forma que lhe satisfaça. Então, você tem que ter um espaçamento altimétrico que satisfaça o seu interesse. Você tem que ter uma escala linear que satisfaça os seus interesses. Quer dizer, tem que ter uma série, é um conjunto de coisas. Topografia não tem nada isolado. É um conjunto de coisas. Então, aí é que está a escolha. O profissional tem que saber escolher o que ele quer. Se ele não escolher direito, ele vai se machucar lá adiante. Ele tem que saber escolher. Então, ele tem que saber, o profissional de qualquer área, tem que saber pedir para o profissional da área de agrimensura, dizer, eu quero uma planta para fazer isso, isso e isso. Aí o profissional da agrimensura vai dizer, você precisa ter isso, isso e isso. Aí ele vai ter os elementos necessários para poder trabalhar tranquilamente. Quer dizer, então o que é a topografia? É a arte de representar a Terra adequada à necessidade do usuário, naquele momento. Uhum. Não adianta eu fazer uma planta ultra sofisticada, quer dizer, se eu não der a essa planta o uso que ela merece. Quer dizer, eu vou fazer uma planta de uma cidade. Qual é o objetivo da cidade, dessa planta? É água e esgoto. Então ela tem que ter qualidades altimétricas muito especiais. Quer dizer, a planimetria não é tão importante, a altimetria é importante. Então tem que ter um critério de nivelamento muito bom. Se eu vou fazer uma ligação entre dois pontos,
eu preciso de critérios planimétricos de alta precisão, para não gastar asfalto à toa, né? Não gastar muito asfalto. Então, a necessidade é que diz o que você vai fazer, que diz o que você tem, qual é o procedimento que você vai ter. Tem que usar. O moral da história é bom senso. Engenharia, se não houver bom senso, não existe engenharia. Tem que haver bom senso. Vocês são da área, vocês sabem que se não houver bom senso, critérios de respeito às coisas, não sai boa engenharia. Então tem que haver bom senso para haver uma boa qualidade de engenharia. Não sei se eu respondi para você o que é a topografia. Não, você Agora, respondeu sim. Antes de falar sobre o livro, já que você citou sobre a topografia, se pudesse, o senhor também citou sobre a cartografia. Se pudesse falar um pouco a diferença entre essas duas áreas de conhecimento, topografia e cartografia. Topo, terra, localizado. Carta, mapa. Quer dizer, o próprio nome já identifica a finalidade. Quer dizer, quando eu falo em topografia, eu falo numa limitação, porque a topografia ela tem uma limitação que é a curvatura da Terra. Quer dizer, a topografia não pode se estender além da curvatura da Terra, que essa curvatura começa a influenciar aos 40 quilômetros. Aí a curvatura da Terra já começa a distorcer a topografia. E à medida que a Terra vai arredondando, as projeções verticais vão mudando de lugar. Será que os terras... E a Terra não é plana? A Terra não é plana, não? Bom, dizem por aí, né? Estão falando. Estão falando por aí, né? Então, quer dizer, a topografia ela leva em consideração um pedaço plano da Terra. Um pedaço plano. Quer dizer, eu considero plano. Então tudo está dentro daquele plano. Entendi. A hora que eu ultrapassar o limite desse plano, filha, essa é a minha arquiteta. Olá, prazer, tudo bem? Nossa, que bom. Pode ser filmado ou gravado? Os dois. Você quer? Pode falar. Tô atrapalhando? Não, Pode falar, se você quiser, pode comentar alguma coisa. Pode comentar. Eu quero comentar que eu tenho muito orgulho desse pai, porque ele é um exemplo. Muito Ele bem. tá dando uma aula Aos aqui pra 91 gente. anos escrevendo livros, né, e dando entrevistas. Maior orgulho, vou até tirar uma foto. Obrigada. Nada. A gente que agradece. Seu nome é? Mônica. Prazer, Mônica. Mônica. Tirar uma foto. Eu não sabe viver sem tirar fotografia. Então, a topografia é isso, quer dizer, ela considera a Terra um pedaço da Terra plana. Então, tudo que você fizer ali vai ser ortogonal. Vai ser x e y, perpendicular um ao outro, não leva em consideração a curvatura, quer dizer, e você tem que trabalhar dentro desse limite. Se você precisar ultrapassar esse limite, você precisa começar a fazer a junção dos meridianos. Então, você precisa começar a juntar meridiano para corrigir a distorção. E os meridianos eles afinam, né? Começa a zero lá no polo, vem um máximo no equador, depois afina outra vez. Sim. Então, aonde estiver essa planta topográfica, ela vai sofrer exatamente esse fizinho, chama fio, essa convergência chama fio. Esse fio vai influenciar na forma da planta. Então isso precisa ser corrigido. Isso é a topografia. A cartografia leva em função o globo todo como uma esfera. Então você tem que representar o globo como uma esfera. Então existem várias formas de projeção. Você faz uma projeção equatorial, você faz uma projeção polar, você faz uma projeção tropical. Depende do lugar da Terra que você quer representar, você vai ter um afastamento dos meridianos, maior ou menor, quer dizer que ele começa em zero, máximo no equador, e vem a zero no outro polo. Então, dependendo do lugar que você está na Terra, você precisa adequar essa curvatura à sua carta. Quer dizer, então, dependendo do lugar, você vai ter a carta de Mercator, que é mais ou menos ortogonal, você vai ter várias outras cartas. Tem a carta para navegação, tem a carta para área, tem a carta para forma.
Quer dizer, depende do que você quer. Caraca, eu tô vendo que tem muita coisa que a gente pode usar. Se você quer a forma de uma região, você tem um tipo de projeção. Se você quer a área de uma região, você tem que ter outro tipo de projeção. Você pega a Groenlândia, o mapa da Groenlândia, aquela imensidão, é uma porcariazinha ali em cima. Por quê? Ela abriu, quer dizer, quando desdobraram, quando cortaram a bola e esticaram, a Groenlândia ficou enorme. E ela é pequenininha. Quer dizer, então, a menor distorção que existe é no Equador. Porque a posição que, se você cortar a bola e esticar, a menor deformação vai ser no Equador. A maior deformação é nos polos. Então, para cada finalidade, você tem que usar um tipo de projeção. Quer dizer, é sem enfadonho falar o nome das projeções, para cada uma, para que serve e tudo mais. Isso é didático. Um avião, para ir de um lugar ao outro, ele precisa sair de uma coordenada e a outra coordenada. Sim. Então ele tem que tirar essas coordenadas de uma carta, que se chama ortodrômica. Ela te dá o azimuth certo. Se você quer forma, se você quer área, para cada tipo de trabalho, você tem que ter um tipo de carta. Se você quiser fazer uma estrada de ferro que se desenvolva no sentido leste-oeste, por exemplo, que é o lado da curvatura da Terra, dependendo da sua latitude, quer dizer, à medida que você vai avançando com a estrada, quer dizer, a sua estrada vai ficando no ar. Se você fizer topografia, os seus trilhos vão estar flutuando no ar. Você vai sair da superfície da Terra. Você precisa ir descendo os trilhos na superfície. Para isso você precisa ter uma carta adequada. Onde está a limitação da topografia, no caso. Porque se você fizer uma estrada de ferro com 1000 quilômetros no sentido leste-oeste, quer dizer, achar que tudo é topografia, você vai estar voando. Vai voar. Os trilhos vão estar no espaço. Daqui a pouco você está na Lua. Vai ficar em balanço o trilho. Vai ficar em balanço, sem apoio. Tem que ter bolinha de gás na ponta para segurar os trilhos. Agora, então, a cartografia não. Ela diz, não, você tem que ir acompanhando a curvatura da Terra. Para isso, uma carta especial. Isso é a diferença da cartografia para a topografia. Não sei se eu fui bem claro. Foi perfeito. O que hoje em dia nós temos aí para, por exemplo, o Google Earth, não sei se você já ouviu falar, ajuda a gente muito a medir distâncias, calcular áreas. O AutoCAD ajuda muita gente também. O que antigamente eram essas cartas. Antigamente. Para ajudar mesmo a calcular distâncias. Para ajudar você hoje, depende do que você pede. Se você pede distância entre dois pontos, você dá as duas, latitude e longitude, ou você dá em grau e minuto, ou já você dá metricamente, em Mercator. Então você te dá a distância e a direção, exatamente. A gente até coloca nos laudos, né? Quando a gente vai colocar a localização da residência, da edificação, local. a gente coloca lá as coordenadas geográficas. É só jogar no Google Earth e pronto. Imagina antigamente. Mas latitude e longitude em grau? Em grau, minuto, segundo. É que ele dá, né? Mas aí complica, porque nem todo mundo entende isso. Se você der em Mercator, que é métrica, quer dizer, no Equador é 10 mil quilômetros, quer dizer, no polo é... Pode ser. Quer dizer, porque sendo aí complica a gente. Faz a transformação da coordenada geográfica para métrica. Porque aí você tem números, você tem decimal. Você tem XY decimal, XY decimal. Aí é delta X sobre delta Y é igual a tangente. Acabou. Quer dizer, então, é verdade. E aí usa para você fazer essa conta com ângulo, com grau, minuto e segundo, é uma complicação danada. Tem que transformar primeiro. Tem que transformar e tal. Quer dizer, você já e o computador, qualquer celular dá em Mercator, dá em metro, dá coordenada métrica. Quer dizer, qualquer programinha dá coordenada métrica. É muito mais prático de ser usado. Uma boa dica aí pra gente. Porque dá em grau, minuto e segundo, fica um negócio meio
nebuloso, ninguém Que sabe. é isso, né? Qual é a latitude de São Paulo? Você sabe de cor? Não sabe, é 24 sei. graus e qualquer coisa, certo? Ninguém sabe, quer dizer, eu falo Agora, aqui... agora eu vou até anotar aqui. A latitude de São Paulo é 24 graus, mas esses dias fez 40. Quê? Não, tô brincando. 40 graus de temperatura. Sabe o que? A gente trabalha com construção civil, com obra e tal. E ouvindo você falar de topografia, é muito legal você conversar, falar sobre topografia. Então eu queria que você falasse pro pessoal que acompanha a gente, que faz obra e tal, e não faz um levantamento topográfico, eles não fazem um levantamento ali antes da obra. O que você aconselha? O que vai acontecer ali? Dá uma dica para esse pessoal aí. Por favor. Tem duas coisas, quer dizer, quando você projeta, você tem que projetar em cima de uma base topográfica confiável. Sim. Para você, várias vezes eu tive que medir terreno de emergência porque a estaca estava no terreno do vizinho. Quer dizer, porque o arquiteto não fez a coisa, era arquiteto amigo meu. Eu fiz muito serviço para ele. Quer dizer, ele jogou a estaca, uma perfuração, estava no terreno do vizinho. Aquele escândalo, aquele negócio. Então você tem que ir lá de emergência, fazer um levantamento, ajustar e tal, para botar o projeto dentro do terreno existente. E não botar uma estaca no terreno do vizinho. Então precisa ter uma boa base topográfica para você lançar o seu projeto sobre essa base topográfica. Quer dizer, isso é fundamental. Quer dizer, você tem uma boa base topográfica para lançar. Qual é o resto da pergunta? O que acontece em uma obra caso não certo, tenha um levantamento? O que acontece é isso, se o levantamento não for de boa qualidade, quer dizer, ou o projeto não vai caber dentro do terreno, porque o projeto é maior que o terreno, ou vai sobrar terreno, você vai desperdiçar a área, você poderia aproveitar mais a área. Você tem uma área justa, você vai fazer o máximo rendimento do seu projeto dentro daquela área que você sabe que você dispõe dela. Isso é uma coisa. A outra coisa é o as-built. Depois da obra pronta, nem sempre você consegue executar aquilo que você projetou. Seja um inconveniente, quer dizer, tem a janela de um vizinho, tem uma encrenca qualquer, você teve que mudar uma fundação por causa de uma falha, qualquer coisa. Sim. Então você mudou o projeto. Mas não anotou bem aquele negócio, ficou meio... Então você tem que fazer o as-built, como foi construído. Quer dizer, quer dizer, a primeira fase é fazer de acordo com o projeto. Sim. E depois fazer o controle disso. Vocês fazem trabalho com controle, fazer o as-built. Por exemplo, na Argentina é obrigatório o as-built. Mas eu não entendi como que a topografia vai ajudar na execução do as-built. Como exatamente? Ela vai medir o que você fez. Se você fez o que você projetou. Depois que está pronto, a gente faz outro levantamento. Depois que está pronto, você faz o levantamento daquilo que você fez e que você fez várias modificações durante o projeto. Vamos supor que uma estaca estava numa coordenada X e deslocou alguns... Teve que deslocar por algum motivo. Aí faz o as-built desse aí você vai ter o as-built. Então você vai ter como foi construído. Essa vai ser a planta que vai ser cadastrada e vai fazer parte dos arquivos competentes. Creio eu que em estradas isso eu acho que é mais comum, né? Porque é difícil você executar a estrada assim exatamente como projetado, né? Aí depois entra o as-built, ou não, eu estou enganado. A estrada é um outro departamento. Estrada é um outro departamento. Quer dizer, a estrada depende de uma porção de coisas. Quer dizer, eu fiz 2 estradas na vida. Uma foi ligando Arujá a Mogi das Cruzes. E outra foi ligando Mogi das Cruzes a Bertioga, a Mogi Bertioga. A firma que eu fazia parte, nós fizemos esses Mogi Bertioga. 2 projetos. Detalhe da Mogi Bertioga. Só tem um viaduto. Caramba. Sobre o rio Itapanhaú. O resto é tudo meio encosta. Quer dizer, o projeto do DR tinha 5 túneis, 7 viadutos, era uma viancheta. Nós fizemos um projeto que só teve uma passagem
que foi sobre o rio Itapanhaú, que é um rio que tem lá no meio, você tinha que ultrapassá-lo. Sim. Então só tem uma passagem, que é sobre o Itapanhaú, o resto é tudo meio encosta. Foi a estrada mais barata que nós fizemos na vida. E, inclusive, melhor para o meio ambiente também. Não sei se é melhor, porque a meia encosta, ela fere muito o terreno. Corta Ela corta, faz um talude grande, faz um aterro, joga uma saia de aterro lá embaixo, que vai afogar um monte de vegetação e tudo mais. Ah, entendi. A estrada, quer dizer, mais técnica, em vez dela cortar o morro, ela fura o morro. Ah, tá. Ela faz um túnel. Certo. Em vez dela dar uma volta imensa, ela faz um viaduto. Quer dizer, fere menos Fere menos, a verdade. natureza. Verdade. A estrada em meia encosta, ela agride mais a natureza, mas era uma questão econômica. Quer dizer, a prefeitura de Mogi, que estava contratando, não tinha verba para executar o projeto do DR, que era um projeto a nível de Via Anchieta, mais ou menos. Naquela época, Via Anchieta era um padrão, né? Depois é que veio imigrantes, esse outro padrão de estrada. Era um padrão de nível da Anchieta. Quer dizer, é muito caro demais. Não havia solução econômica entre Mogi e Bertioga para gastar aquele dinheiro todo. O que determina a necessidade de um projeto é o trânsito de riqueza, de um ponto para o outro, de um para o outro, do outro para um. Se não houver essa transferência de riqueza, não compensa fazer a estrada. Certo? Então, o nível de estrada que o DR projetou ligando Mogi a Bertioga era um nível da Anchieta na época. Não havia riqueza. O que Bertioga produzia? Tainha. O que Mogi consumia? Tainha. Tainha não é uma riqueza que justifica a construção de uma estrada. Quer dizer, aí tinha o lado turístico. A aspiração do mogiano era ter um acesso à praia. Então, esse acesso, qual é o retorno disso? Quer dizer, pode ser muito grande no futuro, mas de momento faz a estrada, o cara vai e volta e tal, toma um picolé lá, compra um peixinho e volta. Depois isso se modificou, grandes empreendimentos, construíram a Riviera, construíram isso, construíram aquilo, quer dizer, justificou tudo. Sim. Mas no princípio não tinha nada disso para justificar, então tinha que ser uma estrada econômica. Uma estrada econômica. Quer dizer, e foi o que foi feito. Foi feito só uma pontinha na encosta do Itapanhaú, deu a volta e desceu tudo em meia encosta, chegamos em Bertioga. Quer dizer, são concepções de projeto. Você precisa. É a tal coisa, quer dizer, se não houver bom senso, não funciona. Quer dizer, se quiser impostar um projeto sofisticado, não existiria essa ligação hoje. O que foi feito? Foi adequado o projeto econômico, barato. O prefeito dizia: se eu conseguir de jipe para Bertioga, eu fico feliz. E no fim nós descemos de asfalto. Quer dizer, Desce até de skate. desce até de skate, hoje se quiser desce de skate. Quer dizer, então é bom senso. Quer dizer, se você não botar na frente de todo e qualquer projeto o bom senso, ali adiante você vai se machucar, com toda tranquilidade. Qual era o que você fazia? Você estava como topógrafo? Nessa estrada? Sim. Aí, nessa altura nós éramos dono de firma, né? Ah, dona de Quer dizer, firma. a gente Então tinha turma de Alto nível. topo. Tinha turma de. você estava executando mesmo. Tinha turma de topografia no campo, fazendo levantamento, levantando seção, de 20 em 20 metros, seção para os dois lados e tal, não sei o quê, fazendo estaqueamento, fazendo exploração. Primeiro nós fizemos uma exploração em cima do voo existente. Selecionamos um trajeto possível em cima das fotografias existentes. Fizemos uma reprodução, uma restituição disso dentro do possível, que não havia apoio praticamente, quer dizer, você tinha só apoio, você tinha no mar, quer dizer, o nível do mar, e tinha alguns pontos de cartografia em Mogi. Tinha ali 2 ou 3 pontos do Instituto Geográfico. Então, isso foi usado para dimensionar essas fotografias. Porque fotografia não é um mapa. Fotografia aérea não é um mapa. Quer dizer, isso é uma coisa que
vocês têm que perguntar para toda a turma. Então, fotografia aérea é mapa? Não é mapa. Não é mapa. Fotografia aérea é uma projeção cônica. É uma projeção cônica. O que acontece com a projeção cônica? Distorce nas bordas. Quanto mais para a borda você vai, mais distorce. Ela só tem valor de escala no ponto central. Aham. À medida que se afasta do ponto central, a projeção cônica vai distorcendo, vai mudando a escala, vai mudando tudo. A altimetria muda tudo. Então, Só porque a Terra não é plana. como é que é? Só porque a Terra não é plana, né? Isso é que atrapalha. Não, aí a Terra poderia ser plana, mas a foto não é plana. Aí se a Terra fosse plana, ajudaria. Aí a foto seria um mapa. Não seria. Também não? Não, porque a projeção é bonito. cônica. A projeção Não, do se É mapa. que fosse- a projeção A é projeção plana. da fotografia é cônica. A projeção da foto. Da foto é cônica. Você tem o filme, tem as objetivas, aí você emite um raio de luz assim e assim. A próxima legenda. Você da minha foto impressiona, no Instagram vai você ser- impressiona toda aquela região que é aquela fotografia. Mas será que seria cônica se fosse a plana ainda? Seria. Não, mas tem a ver com a foto, né? Não tem a ver com a... a próxima legenda da minha foto no Instagram vai ser projeção cônica. Projeção cônica. E dá pra ganhar dinheiro com construção de estrada? É bom que a galera tá... Aqui, dá uma Ele olhadinha tá, nessa ó, pra quem figura. tá ouvindo e não Dá tá uma assistindo, olhadinha tá nessa desenhando. figura aqui. Aham. Isso aqui é uma máquina fotográfica. Sim. Quer dizer, aqui está o eixo da máquina fotográfica. Ah, sim, certo? agora entendi. Quer dizer, o filme está aqui. Ele vai pegar isto aqui, É verdade. vai inverter a imagem e vai gravar aqui no filme. Verdade. Então, à medida que você se afasta deste ponto, que é o central, vai havendo uma distorção. Se eu poderia me Isso emprestar só é- pra eu mostrar ali na... Mas o desenho está muito vagabundo. Não, mas é vagabundo, Não, a mas gente também é. as coisas Aqui, são ó. vagabundas. A projeção cônica isso- da fotografia Isso realmente é isso. a fotografia que é assim, né? Se eu pegar meu celular aqui e tirar uma foto, É, É a acontece mesma isso. coisa. Quer dizer, pior Legal. ainda, né? Porque Pior? a imagem do celular, Por isso ela que eu não falei é. que vai ser a minha legenda. Ela não é uma imagem. Porque a imagem do filme é fixa, é uma imagem material. A do celular é uma imagem eletrônica. Entendi. Você precisa corrigir essa imagem. Hoje, toda a aerofotogrametria é feita com celular. Antes, uma câmera de aerofotogrametria pesava 80 quilos. Nós tivemos uma câmera de aerofotogrametria, uma Wild, pesava 80 quilos. Caramba. Precisa 2 pessoas para botar lá dentro do avião. Quer dizer, o filme é 24 por 24, a fotografia. Hoje, é uma porcariazinha desse tamaninho. É digital. Digital. Totalmente digital, quer dizer, pesa meio quilo. Um restituidor, para reproduzir essa fotografia, transformar isso em mapa, era uma máquina que pesava 500, 600, os de primeira ordem pesavam 1000 quilos. Hoje pesa 20 quilos, é do tamanho dessa vitrolinha aí. Quer dizer, é tudo eletrônico, o negócio é Já tudo mudou, digital. né? É tudo Sim. digital, hoje é tudo digital. A firma que eu fui sócio, que era a base era fotogrametria, os instrumentos eram desse tipo, quer dizer, eram instrumentos enormes, 800 quilos, 700 quilos. Era uma câmera fotográfica pesava 80 quilos. Quer dizer, hoje, para levar aquilo precisava de um avião, bimotor. Hoje você transporta uma câmera dessa num aviãozinho desse aí, como é que chama essas porcariazinhas que voam por aí? Jato. Não, essa é. Helicóptero. Não, essa que a gente brinca aí de brinquedo. Controle remoto? É, Drone. você transporta uma câmera hoje num drone. Um drone. Pior que é. Você transporta uma câmera fotográfica hoje num drone. Quer dizer, tem gente fazendo fotogrametria hoje com drone. Quer dizer, antes você precisava de um avião. Nós tínhamos um Piper Apache, um bimotor, quer dizer, um monstro de um bicho que dá uma despesa dos infernos. Quer dizer, hoje você faz isso com um drone. Quer dizer, o perigo é ele vai e depois não volta. Depois não volta, Quer dizer, alguém pega ele lá adiante, tá? Aí é o perigo. Quer dizer, aconteceu isso comigo. Nossa, comprou um drone bem sofisticado. O drone é carinho, né? Não é comparado a um avião, mas é caro. Não, mas comparado é 1% do preço de um avião. É baratinho. Quer dizer, perto de um avião Pra gente é. Aí é Quer dizer, você sabe qual é o custo de ter um avião?
estacionamento, garagem, manutenção, vistoria permanente e tal, pra piloto habilitado e um monte de coisa. O drone não, hoje você está precisando de ter carta para fazer isso, de drone, né? Para fazer drone, para usar o drone como atividade de engenharia, você precisa ter autorização. Mas custa nada, perto do aerofotogrametria, da antiga aerofotogrametria tradicional. Vamos falar um pouquinho do seu livro. Eu poderia pegar um exemplar? Qual deles você quer? O ABC da topografia. Saber qual é que está aberto aí. Veja, tem um aberto. Esse está aberto. Vamos falar um pouquinho dele, porque o ABC da topografia é um livro muito usado aí nas universidades, né? Está sendo bem usado? Está sendo muito usado, né? Na faculdade eu peguei esse livro aqui, confesso que eu não li por inteiro, porque eu li uma parte dele. Mas não é livro para ler inteiro, não é romance. Isso é consulta. Não, mas eu pego uns livros e leio ele inteiro. Isso não é romance. Não tem personagem aí. Não tem personagem. Não tem mordomo, não tem bandido. Não tem crepúsculo aqui. Não tem. Então, eu não li ele inteiro, eu costumo ler ele inteiro, mas eu li outro que é o Topografia Aplicado à Engenharia Civil. Certo. Você conhece esse livro. Sei. Mas esse livro aqui é muito difundido, muito utilizado, ABC da Topografia, né, junto com o Manuel Henrique Campos Botelho, Jarbas. Como foi a ideia de escrever? Galerinha que já participou aqui da RV. Galerinha foi parça aqui da RV, parceira da RV. A história desse livro é a seguinte. Essa menina aí queria fazer um concurso para que... Sua filha Mônica. Fazer um concurso para arquitetura na prefeitura. Muito bom. E... bem folgada como ela é, bem folgada como ela é, estava voando, queria fazer o concurso. Aí, voando e tirando foto? Não, estava voando na cabecinha, né? Quer dizer, era menina e tal. Aí ela soube, por intermédio das colegas, que tinha um cidadão chamado Botelho, que tinha umas apostilas especializadas em concurso para arquiteto na prefeitura. Caramba, o Botelho é uma enciclopédia mesmo, né? O Botelho tem tudo. O Botelho é fora de série, viu? O Botelho é uma figurinha, quer dizer, é uma figurinha o Botelho. O Botelho é uma figurinha. Tudo que você falar, ele já tem uma experiência. Ele conta uma história. Tudo. Ou um material didático, um livro, uma revista, uma apostila, um sempre curso? Tem alguma coisa. Bom, aí ela descobriu o endereço do Botelho. Porque tem canal do YouTube também. Descobriu o endereço do Botelho e disse, bom, vou lá comprar a apostila do Botelho, né? Muito bom. Eu, como bom pai coruja, eu digo, não, eu vou com você. Sei lá quem é esse cara. Quem será que é esse tal desse Botelho? Aí quando você chegou lá, ainda bem que eu vi. É um pilantróia, vai ver que é um pilantra. Cheguei lá, aquele jeitão dele, solícito, simples e tal, agradável, e ele não consegue falar de uma coisa só. Ele fala de 1000 coisas, tudo misturado. Aí conversa vai, conversa vem. Ele perguntou para ela qual era a formação dela. Ela disse, eu sou agrimensor. Ela disse, eu sou agrimensora, fiz o curso técnico, depois fiz arquitetura. Ela disse, que bom, não sei o que, eu estou pensando numa coisa de arquiteto, de agrimensura, de topografia. Aí ela falou para o Botelho, você quer saber alguma coisa? Pergunta para esse cara que está aqui do meu lado que ele sabe. Aí eu comecei a conversar com o Botelho, porque eu fui lá como assistente, só como pai, né, acompanhante. Aí eu comecei a conversar com o Botelho. Aí, sei lá se ele viu o conteúdo ou não, aí começamos a conversar, ele disse, você toparia fazer alguma coisa junto comigo? Não, depende do que for. Eu posso até topar, né? O sobrenome de Botelho, chamar pra fazer alguma coisa tem que depender, né? Então, aí começou a história. Ela comprou a apostila do Botelho, fez o concurso, não entrou. Culpou o Botelho. Quer dizer, culpou o Botelho. E nessa época, como ela estava estudando para fazer o concurso, eu disse, você tem que estudar mais, filha. Aí ela virou para mim e disse, por que você não faz o concurso também? Eu vou fazer.
Só para estimular, eu vou fazer. Eu entrei, ela não entrou. Isso quer estimular, hein? Eu vou entrar. Não, eu fiz. Primeiro eu tinha que levá-la. Aham. E ficar esperando acabar o concurso para trazê-la de volta, que era lá perto da Sorocabana, lá naquele Cafundó. Aí eu digo, eu vou fazer esse concurso também. Quer dizer, Eu faço e já espero ela lá. eu fico esperando ela. Bom, eu fiquei até o último minuto, às 4 horas, eu fiquei até o último minuto tentando fazer tudo, teimoso, né? Parece eu. E ela já estava mais de 1 hora me esperando. Eu digo, mas você não gastou todo o tempo para fazer tudo que você soubesse ou inventasse alguma coisa? Ah, chateou, não fiz. Bom, eu entrei, ela não entrou. Entrei na prefeitura direto, assim, na farra. Aí comecei a trabalhar com o Botelho, nós começamos a nos comunicar com o Botelho. Aí ele disse, você toparia fazer um livro a respeito disso? Quer dizer, a gente conversa. Ele viu que dava para fazer, porque ele mede, né? O Botelho tem uma régua boa, tá? Ele mediu bem e disse, dá para fazer. Porque o nível de informação que você tem, dá para fazer um livro. Ele disse, você percebeu que o Botelho, ele faz a parte literária, de literatura. A linguagem botelhana. O Jarbas veio depois. Primeiro era um professor da FATEC que estava fazendo junto. Ele achou que era muito vulgar isso, certo? O jeito que nós estávamos propondo fazer era vulgar. É o fatequeiro besta, vai. Achou que era vulgar. Não, porque isso não é linguagem de engenheiro, não sei o quê. O Botelho mandou ele as favas. Deixa eu dar uma lida aqui. ABC da topografia. Eu pensei que era outra coisa que terminava com grafia. Vulgar? Não, ele... Imagina se ele ouvir nosso podcast conversando. Não, ele achou que era vulgar. Ele disse, não, com esse espírito eu não participo. O Botelho, tá bom, então tá fora. Aí vai daqui, vai dali, apareceu o Jarbas, que já era amigo dele. E o Jarbas é uma máquina de calcular, né? Ele é um HP. Então, deu um casamento bom, quer dizer, então nós nos propusemos. O Botelho fazia essa parte, a parte literária. Eu fiz a parte técnica, que está aí. E o Jarbas fez toda a parte mecânica de escrever esse livro, de corrigir, porque ele é engenheiro também. Sim. Ele corrigiu muita coisa. Que a gente, no fazer, a gente vai fazendo bobagem pelo caminho, né? E ele lia, dizia, olha, isso aqui e tal. Aí a gente corrigia, foi adaptando. Aí saiu o ABC da topografia. Foi assim que saiu, meio por acaso. Perfeito. E... inclusive eu sou muito fã, apesar de não ter lido todo, e eu gosto inclusive do título, porque é muito atrativo o título, né? ABC da topografia. Como foi a ideia do título desse livro? Foi exatamente essa, quer dizer, de não dar uma coisa sofisticada, porque não sei se o que você leu, não sei se você reparou que não tem nada explicado aí cientificamente. É mais como se fosse contando uma história. Quer dizer, quando eu digo como fazer uma interpolação para medir uma distância, quer dizer, eu digo, não, você mede aqui, mede ali, faz assim, faz assado, sim, que você consegue. E depois faz um cálculozinho embaixo, o mais simples possível, porque isso aí não é para o especialista, isso aí, é ABC. É para saber usar. É ABC. É para quê? Para o estudante aprender, aquele que não aprendeu ter um recurso para consulta, para saber como é que faz. Quer dizer, tá cheio de curiosidade aí, medir a altura de uma torre, por exemplo, a travessia de um rio. Quer dizer, coisa que você vai se deparar com isso lá na frente e não vai saber fazer. Então, se você já teve uma literaturazinha, isso aí dá para fazer. Como é que é mesmo? E é tudo feito de uma maneira simples, sem pretensões científicas. Quer dizer, foi a nossa postura dentro disso aí. E deu super certo, né? Deu super certo, fez sucesso. Foi fazer uma coisa apresentada de uma maneira simples, sem sofisticação, para o iniciante entender,
e aplica e poder fazer. Quer dizer, tem umas amostras aí de cálculo de poligonal e tal, mas não sei se você reparou, nunca tem o final, as compensações, aquelas coisas, não tem nada disso. Quer dizer, tem lá, multiplica esse por aquele, você tem o outro. Sim. Quer dizer, agora se tem um erro lá pro caminho, no fim você vai encontrar o erro e vai resolver. Quer dizer, se você conseguiu chegar lá, se a poligonal não fechar, você vai ter que resolver. eu resolvo. Quer dizer, então dá umas dicas de como ser angular, como distribuir, ser linear, como distribuir, erro por metro. Quer dizer, mas a gente não ensina a fazer. A gente diz que pode fazer. Se acontecer, pode distribuir angularmente e por metro, faz o erro por metro. Aí o cara, afinal de contas, o cara é engenheiro, ele vai saber distribuir erro por metro. Né? Então, é nesse sentido o livro. Eu não sei se tem nesse livro aqui, eu não sei se foi nele que eu vi. Eu acho que foi no outro de aplicação da topografia. Sim. Existe uma correção que eu achei muito interessante, eu lembro até hoje, que quando a gente vai medir uma distância com a trena, e a trena a gente mede uma distância muito grande, a trena ela faz uma catenária. Tem a catenária. Né? Que é a flexão da trena. É, né? O peso da trena. Barriga, o peso da trena, é a catenária. E a gente faz a correção para a catenária, né? É, claro, é pequenininha, mas tem que fazer a correção para a catenária. Eu não sei se foi nesse livro, mas eu achei muito interessante. Não é nesse livro, não, porque isso aí é complicado. Esse aqui é complicado. Para você corrigir uma catenária, você tem que corrigir, primeiro, temperatura. Sim. Porque o material da trena, a temperatura. A trena tem um material. Sim. Quer dizer, então, geralmente uma trena de aço, ela tem um ponto de dilatação. Sim. Outra coisa, depois a tensão nas extremidades da trena. Então você precisa ter pesos na extremidade da trena. Esse peso tem que ser calculado em função da temperatura. É uma complicação, uma chatice. É mais fácil você pegar uma trena de nylon que não deforme e mede. Tá? Quer dizer, porque a trena de aço era muito boa. Tem a trena laser hoje também. Você mede no laser, quer dizer. Tá. Que mede muito mais rápido e com muito mais precisão. Uhum. Pega essas trenas eletrônicas aí, quer dizer, para medir vão de janela, esse negócio, pega essa mede, acabou. Porque aqui também não tem catenária, né? Não, mas dela mede horizontal, mede inclinada, mede horizontal, mede do jeito que você quiser, ela mede. Sim. Do jeito que ela encontrou um alvo, ela mede. Então, são dois mundos. A topografia são dois mundos. Antes da eletrônica e depois da eletrônica. Sim. São dois mundos completamente diferentes. Quer dizer, antes da eletrônica tinha toda essa implicação de medir distorção de catenária, quer dizer, de medir imprecisão angular dos instrumentos, quer dizer, correção angular, quer dizer, era duro fazer topografia naquela época. Era a raiz. Quer dizer, hoje, topografia é uma moleza. com esses equipamentos eletrônicos, você pega uma estação total, você estaciona, ele te dá a distância, te dá a diferença de nível e te dá tudo, quer dizer, certo? E imprime numa caderneta eletrônica que você não precisa nem anotar. Chega de tarde, você descarrega no computador e ele já calcula para você. Já que o senhor citou da estação total, a gente colocou uma caixinha de perguntas no Instagram, falando que iria conversar com o senhor aqui. E um seguidor nosso, lá no Instagram, ele colocou na caixinha de perguntas, inclusive, se você que está ouvindo agora, acompanhe a gente, siga aí a gente na RVCast, siga a gente lá no Instagram, porque sempre quando a gente vai fazer podcast, a gente coloca uma caixinha de perguntas lá para você fazer pro convidado. E um deles perguntou a diferença entre o teodolito e a estação total. Você poderia explicar para esse filósofo? O teodolito é um instrumento óptico-mecânico. Ele tem uma luneta e dois transferidores, um horizontal e um vertical. Um mede o ângulo vertical, o outro mede o ângulo horizontal e uma luneta para dar a direção. Essa luneta, dentro dela, tem 3 fios estadimétricos, que tem uma distância calculada dentro da luneta, que o que você lê lá na mira, multiplica pela constante, você tem a distância inclinada do centro do teodolito até o ponto, a mira, o objetivo que você está mirando. Quer dizer, esse é o instrumento, é o teodolito óptico-mecânico. Certo. Que você faz medidas ópticas
e faz medidas mecânicas através dos dois limbos, do vertical e do horizontal. Isso é o que é o teodolito, uma estação total. É isso mesmo, só que tudo isso ele faz e grava. Aham. Ele grava o ângulo horizontal, grava o ângulo vertical e grava a distância. Ele mede a distância eletronicamente e te transfere isso para uma caderneta eletrônica que você descarrega no computador de noite em casa. Posso dizer que a estação total é melhor que o teodolito ou tem usos diferentes para situações diferentes? A estação total é uma evolução do teodolito. Certo. Tá melhor. É uma evolução do teodolito. O teodolito é clássico, é aquele velho instrumentão, Lembra né? que a gente teve aula ali, Aham. prática de Eu tenho uma fotinha de tu agachada no chão lá. Quer dizer, Eu gosto muito do jeito que o Sr. Liro explica, né? Que você pergunta uma coisa e tá, é isso. E, tipo, é muito simples. Cara, é muito simples isso aqui. É um bagulho O quê? da fotogrametria. É isso. E é isso. E a gente demora um semestre para tentar entender e falar aqui rapidão. E entrando nesse assunto de equipamentos, eu queria que você falasse mais aí sobre quais são os equipamentos que a gente usa na topografia. Fora aí o teodolito, a estação total. o instrumento primordial da topografia, o primeiro instrumento da topografia, quer dizer, o básico da topografia está ali em cima pendurada. Tá vendo? É o prumo. É o prumo. É a vertical do lugar. Se você não tem a vertical do lugar, você não está em lugar nenhum. Quer dizer, porque Aliás, tem várias coisas. aquele bichão ali era por causa do vento. O vento ficava empurrando o pruminho leve, o teodolito mecânico, quer dizer, e saía, ficava fora de centro. Então eu fiz aquele prumão pesado. Ah, você que fez? Aquilo é uma adaptação para um aparelho. Como ele é da topografia mesmo. Olha a gente se bateu naquele dia porque não tinha prumo na obra. Quer dizer, o vento, esses pruminhos pequenos, o vento toca aquilo para lá e para cá. Então você fica com vários centros. Você não sabe qual é o centro real do ponto em que você está. Sim, ele não para quieto, né? Ele não para quieto. Então aquele bichão, ele está ali, o vento para tocar aquilo, precisa ventar, né? Então, foi um recurso usado para dar a vertical do lugar, porque um aparelho, quando você estaciona um aparelho sobre um ponto, esse ponto está sobre a terra. Então, a vertical desse aparelho, o eixo vertical desse aparelho tem que estar centrado nesse ponto no chão, que é um preguinho em cima de um piquete. Sim. Quer dizer, e vai ser determinado por aquele prumão lá. Aquilo já é antigo. Os aparelhos mais modernos tinham um prumo óptico. Que você olhava, você via o pontinho lá no chão. Aí você ajustava. Tinha o perigo desse prumo óptico estar desretificado e você dançar. Esse não desretifica. Nossa, é um trabalhinho ficar mexendo lá para deixar o teodolito, o equipamento do tripé do teodolito certinho. Não, o tripé você põe, ele tem um espaço, um movimento que ele procura o ponto. Ele tem um vão que ele pode correr 5, 6 centímetros para cada lado e você ajusta aquilo em cima do ponto. Muito bem. Agora, se o prumo é óptico e esse prumo, você deu uma pancadinha e ele torceu, em vez de você estar vendo aqui, você está vendo aqui. Ah, tá. Então você tem uma distorção, quer dizer, esse erro vai se propagar indefinidamente. Aquele bichão lá não tem isso não, quer dizer. Tem isso. Se o vento não tocar ele para um lado para o outro, ele te dá a vertical do lugar. A vertical do lugar o que é? É o eixo vertical do instrumento. Passa pelo centro da luneta, pelo centro dos limbos e vai no chão. Vai ao chão, não é no chão, vai ao chão. Quer dizer, esse é o principal. Esse é o principal. Primordial instrumento de topografia, é o prumo. Sem prumo não tem negócio em topografia. A baliza tem que estar no prumo. Então você não usa esse prumo, você usa aquele prumo de bolha. Você encosta na baliza, tem uma bolha que dá o prumo da baliza. Porque se a baliza estiver torta, a vertical do lugar é outra.
ela tem que estar no prumo, a baliza. Igual o senhor tá todo aí, cuidado pra não cair. Não, essa cadeira não cai. Essa cadeira era Então, do pior meu que eu tô olhando assim, será? Essa cadeira era do meu avô, Caramba. ela não cai. Ela é firme, a pessoa. Ela Caraca. Cara, isso quer confiar. Confiar no trabalho, hein? Era do meu avô essa cadeira. Bom, então tem a vertical do lugar, que é a coisa mais importante em topografia, a vertical. Que sem a vertical você não faz topografia. Sim. A baliza tem que estar na vertical, as miras tem que estar na vertical, o fio de prumo do aparelho tem que estar na vertical do lugar. Quer dizer, o prumo óptico tem esse perigo de ele sofre uma distorção e você não percebe. Você só vai perceber que ele está desretificado se você girar o aparelho e ficar olhando o prumo óptico. Aí ele vai girar em torno de um ponto. Uhum. Se ele está retificado, ele gira em cima do mesmo ponto. Se ele está desretificado, ele faz assim. Quer dizer, aí para retificar um pruminho daquele é parada dura, viu? Porque é interno, esse prumo é interno do aparelho. Você precisa quase que desmontar o aparelho inteiro para retificar esse prumo. É muito difícil ele desretificar, mas desretifica. Então, o prumo mecânico, quer dizer, mesmo o aparelho óptico, que tinha o prumo óptico, tinha o prumo mecânico, que a gente dava uma conferida. Depois de uma viagem, que bateu, chacoalhou no jipe e tal, não sei o quê, a gente voltava o outro prumo para ver se está certo. Se está certo, vai em frente. Certo. Qual seria o outro? O quê? O outro equipamento que aí. Bom, esse é o prumo, é o aparelho óptico mecânico. Muito bom. O aparelho eletrônico, a estação total, o que é? Faz tudo isso. Só que ele tem um sistema eletrônico que grava tudo isso. Ele grava. Quando você faz uma visada, você visa aí você já não visa uma mira, quer dizer, uma régua métrica em que você vai medir 3 pontos, 3 fios lá e vai medir a diferença entre eles para saber a distância inclinada. O que ele vai medir? Ele vai medir o tempo que o laser leva para ir e voltar num refletor. Esse tempo divide por 2 a distância. Porque você, quando visa com um instrumento eletrônico, um prisma, você está visando. Agora, a visada, o feixe vai até lá e volta para dentro do instrumento. Quando ele volta para dentro do instrumento, é que ele grava a distância. Sim. Porque lá ele não grava nada, lá é um espelho. Uhum. Ele reflete só. Ele vai e volta. Quando ele volta, ele grava o dobro. Quer dizer, então aí ele mesmo reduz aquilo à metade. Então você tem as distâncias através da leitura desse facho de laser que você emitiu por num refletor, ele foi e voltou, você tem a distância. Quer dizer, o ângulo, quer dizer, quando você levanta e abaixa a luneta, você vai ter esse ângulo que está aqui, que também é um prisma. É um prisma, também é um círculo gravado em cristal aquilo. Ele vai ler aquilo que você está visando. Ele lê aquilo e grava. E o horizontal é a mesma coisa. Ele lê o horizontal, quando você gira, você vê o dial do aparelho, você está girando, você está vendo os numerinhos rodando, de 0 a 360. Você vê os numerinhos rodando, e assim também. Então quando você parou, aquele que você parou é aqui que eu quero, você aperta o botãozinho e gravou. Está gravado na caderneta eletrônica do instrumento. Chega em casa, você descarrega aquilo no computador. Legal. Bem Essa é a diferença entre um instrumento óptico, mecânico, tradicional, e um instrumento eletrônico. Ele é óptico, mecânico, eletrônico. Ele é o mesmo instrumento, só que tem o componente eletrônico no meio. Como o senhor disse no início, é o avanço aí do teodolito. É o avanço do teodolito, quer dizer, os níveis hoje também são desse nível, quer dizer, os níveis, quer dizer... Os níveis estão em outros níveis, né? Os níveis estão em outros níveis, quer dizer, antes o nível era uma luneta deste tamanho, quer dizer, era um trambolho. Hoje um nívelzinho desse tamanho dá maior precisão do que aquele canudão. Existe um estudo também que é a geodésia, né? E poderia explicar um pouco mais pra gente o que seria a geodésia
se é a mesma coisa, se não é, e qual que é a relação com a cartografia e a topografia? Quem faz a cartografia é a geodésia. Quer dizer, o que é a geodésia? Geodésia. O que é? Terra, désia, medida. É muito legal como ele explica isso. É a medida da Terra. Quer dizer, você quer saber qual é a forma da Terra, você tem que fazer medidas geodésicas. Quer dizer, então, um exemplo simples. No ano Geofísico Internacional. Um exemplo simples, hein? O ano Geofísico Internacional. O que foi feito? Quer dizer, uma série de países, o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil cooperou, o Chile cooperou, a Argentina muito pouco. Quer dizer, uma poligonal saiu da Patagônia, subiu pelos Andes, entrou aqui para o Mato Grosso, entrou pela Bolívia, subiu lá pela Colômbia, atravessou o Panamá e foi parar no Alasca. Uma poligonal eletrônica com precisão de em torno de 1 para 100 mil. Porque não foi uma poligonal, foi uma quadrilateração. Porque se você leva uma linha, você pode errar. Você vai medindo uma linha, se você lá no meio errou, esse erro vai aparecer lá no fim. Quando você leva uma quadrilateração, ou seja, são dois triângulos que fazem um quadrado, que você mede todos os lados e aí você transforma. Um lado daquele você bota para frente. Compara com o de trás e leva essa quadrilateração, quer dizer, ao longo do mundo. Então o que se ficou sabendo? A forma da Terra da Patagônia até o Alasca. Ficou se sabendo esta forma da Terra. Simultaneamente, eles fizeram uma medida no Saara. Mediram no paralelo. Fizeram uma medida, atravessaram a África inteirinha no paralelo. Quer dizer, então eles, conhecendo a curvatura da Terra, quer dizer, essa distância toda, eles chegaram ao centro da Terra, mediram esse arco todo e ficaram sabendo a forma da Terra no Equador. Para que serve isso? Para que serve? Isso é geodésia. Para que serve? Para descobrir a forma da Terra? É, para que serve isso? Para poder... Dá tratos a bola agora, vamos ver se... Vamos ver. Para o estudo melhor da latitude e longitude? Não, isso aí ela vai fornecer, latitude e longitude ela fornece. É simples a resposta. Tiros balísticos. Caraca, que simples. Eu pensei que você ia falar que era para descobrir se a Terra é plana. Não, isso aí, primeira coisa, definiu a real forma da Terra, que não é uma esfera perfeita. É uma figura de revolução. Tem mais ou menos a forma de um coração que gira. Quando gira dá a impressão que é redondo, mas não é. A Terra é meio bicudinha. Mas essas medições todas foram feitas para você ter a forma exata da Terra, para você dar um tiro balístico intercontinental. Uhum. Quer dizer, então a precisão que você consegue com esse instrumental bélico moderno, você sabendo a coordenada, você bota a coordenada na ogiva de uma encrenca dessa, ela vai exatamente dentro daquele ponto. Quer dizer, foi uma das finalidades, além da parte geodésica, de você conhecer a forma da Terra, poder resolver problemas de fronteira, de divisa, de forma entre países e tudo mais. O estudo principal foi isso. Eles não iam fazer isso de graça, não, viu? Eles não iam fazer de graça só para agradar, para fazer mapinha bonitinho, não. Era uma finalidade bélica. Ah, entendi. Uma das grandes finalidades bélicas. O russo fez a mesma coisa. Ele atravessou a Sibéria inteirinha com uma linha, certo? Apoiado naquela estrada de ferro que eles têm, que já atravessa a Sibéria inteira, para saber a forma da Terra ali na Sibéria. Eles também fizeram a mesma coisa. Quer dizer, são aplicações da geodésia, aplicações bélicas. Até ajudou Boas aplicações. Boas aplicações. Guerra. Não são muito boas. Tiro balístico. Para balística. Para balística. Quer dizer, então, a diferença da geodésia, quer dizer, para geodésia, para cartografia, né? É a pergunta. A geodésia é isso, quer dizer, ela estuda a Terra como um todo, a forma da Terra como um todo.
A cartografia não, já é limitada. Ela faz a cartografia de um país, de uma região. Quer dizer, E aí a topografia é mais limitada ainda. e a topografia limita, quer Mas- dizer, são departamentos. Um é geral, Um é maior, médio, entendi. outro é particular. Quer Pronto, dizer, matou. É isso aí. a topografia. Agora, antes de a gente encerrar nossa conversa aqui, que tá muito bacana, né? Mais uma vez eu peço para que você que esteja ouvindo aí, se inscreve aí, deixa o seu comentário aqui com o Engenheiro Lírio, deixa o seu like. A gente vai deixar o link do livro, para compra do livro, aqui embaixo na descrição, né? Vale muito a pena, eu digo que vale muito a pena. E tem muita gente que está escutando agora, seu Lírio, e deseja se tornar um topógrafo, né? Como faz? Como fazer para atuar como topógrafo? O que precisa estudar? O que precisa fazer? Primeiro precisa aprender a sofrer, sabe? Ah, mas é Isso aí brasileiro, o já brasileiro sabe, já sabe. Tem que se conformar e aprender a sofrer. Porque a topografia é mais pesado que a topografia, só tem a enxada. A enxada é a picareta, quer dizer, porque é a parte mais pesada da engenharia, a topografia. É muito legal você sentar numa prancheta, equipamento eletrônico, desenho de carro, rabisca de lá, vai para o meio do mato, certo? Vai tomar chuva, vai passar fome. Quer dizer, topografia é isso, quer dizer, precisa haver um certo espírito assim de Aventureiro. de aventura, de descobrir as coisas. A topografia, se não houver esse espírito, quer dizer, se você não sujar o pé de barro, você não faz topografia. Você precisa sujar o sapato. Então, o seu Lírio, o senhor comentou já sobre o que fazer, né? Para se tornar um topógrafo na parte prática. Tem que colocar o pé no barro, tem que sujar a bota. E existe algum curso? Então, quero me tomar um topógrafo. Eu tenho obrigatoriamente que fazer algum curso? Tenho que fazer um técnico? E quer virar um top Não, gráfico. existem cursos técnicos de agrimensura. Tem a Escola Paulista de Agrimensura aqui em São Paulo, que já foi uma excelente escola, hoje está meio offzinho, quer dizer, ficou meio fora de moda. Tem uma boa escola em Ribeirão Preto, tem várias escolas, na Bahia tem uma escola muito boa, em Minas tem uma escola muito boa. Quer dizer, existem algumas escolas de nível técnico, quer dizer, no Brasil. Para nível superior, Araraquara era uma boa escola. Ela cresceu demais. A agrimensura ficou como um departamento, virou escola de engenharia civil. A agrimensura ela virou um departamento. Quer dizer, e existem outras escolas por aí, quer dizer, existem outros cursos. Quer dizer, agora eu estou meio desatualizado para dar esse tipo de informação, mas eu posso pesquisar mais e procurar dar esse tipo de informação. A pessoa pode começar lendo o livro ABC da topografia. Já está bem na Já está no vantagem. caminho. E existe... eu vejo muita vaga lá na Baixada Santista de auxiliar de topógrafo. O auxiliar de topógrafo, quando eles pedem essas vagas, principalmente no pátio de Praia Grande, eles pedem bastante, no de Cubatão, eles pedem só que tenha o ensino médio completo, né, e conhecimento aí, um pouco conhecimento de campo, né? O auxiliar de topógrafo, existe esse cargo para lá, né? Então, é uma dica aí, né? Pra Tem quem muita o ensino médio procura. completo. Tem muita procura porque não é um assunto assim que todo mundo sabe, né? Não é tão... não é um assunto disponível para todo mundo. Então tem bastante procura. Tem uma coisa que eu sinto que é uma coisa até interessante, quer dizer, para você contratar um engenheiro agrimensor, certo? Ou um técnico formado, de formação técnica, de um bom embasamento, fica meio caro. É meio caro isso. Quer dizer, porque afinal de contas, você é um engenheiro, você sabe qual é a sua faixa de ganho, de salário, qual é o seu nível. Então,
o engenheiro agrimensor é a mesma coisa. Ele hoje não quer mais ser tratado como um auxiliar de topografia ou qualquer coisa. Ele tem o preço dele, ele tem a formação dele, tem o currículo dele, tem a grade escolar que ele tem e tal. Então ele impõe um preço. Mas ainda há uma desvalorização. Então o que a turma procura? Auxiliar de topografia, quer dizer, um menino que já aprendeu alguma coisa, sabe bater uma estaca, sabe medir. A coisa mais difícil que existe em topografia é medir com trena. É a coisa mais difícil que existe. Pouca gente sabe medir com trena. Então eles querem alguém que saiba medir com trena, para medir lote, para medir testada de lote, para implantando loteamento, que é largura de rua, para serviços assim meio não de alta qualificação. Então eles procuram esse tipo de profissional. Quer dizer, agora o profissional real da coisa, quer dizer, você não encontra solicitação deles. Não sei se você tem encontrado. Não, de fato, não tenho encontrado solicitação desse tipo de profissional. Quer dizer, os profissionais os profissionais de formação completa, eles só têm abrigo nos cargos públicos. Sim, sabe? Aí sim. Tem abrigo nos cargos públicos. A prefeitura tem o quadro de topógrafos, de arquitetos, de engenheiros, agrimensores, né? Que as prefeituras quase todas têm, o Estado tem, a União tem, quer dizer, os órgãos DR tem, DNR tem, essa turma tem. Agora, o empreendedor civil não quer essa gente, não procura esse nível de... porque eles acham que é muito caro. É um investimento que não compensa. Sim. E quais são as áreas de aplicação da topografia dentro da construção civil, né? Poderia citar, por exemplo, fundações, né? Fale qualquer área da engenharia, qualquer uma. Qualquer área. Desde a construção de um submarino atômico até marcar um lotinho na esquina aí. Então vamos falar pelos que pelo menos eu sei que existe topografia de fato, né? Agora você está falando uma curiosidade. Fundações é um caso, porque qualquer área. Eu tenho uma obra para fazer que vão ter 500 estacas. Como é que eu sei exatamente o eixo geométrico de cada uma das estacas? Latitude e longitude, coordenada x e y. Exatamente. Eu tenho que fazer um corte e um talude para fazer uma contenção de encosta. Você tem que fazer o cálculo desse talude, tem que fazer a rampa, a declividade, qual é o tipo de terra que você está lidando, para saber até onde vai a saia desse aterro. Quer dizer, tem um monte de coisa assim. Eu tenho que calcular uma estrada. Eu tenho que fazer o cálculo horizontal, vertical, de uma estrada, de um viaduto. Se você não fizer a concordância desse viaduto com o sistema viário existente, esse viaduto vai ficar torto. Aqui na Avenida Rebouças tem um, que saiu torto. Aqui na Avenida Rebouças, aqui com a Paulista, aqui, esse viaduto aí está torto. E eu sei quem fez. Eu tenho que fazer uma curva em uma estrada para não fazer você bater no muro. Você tem que ter velocidade da estrada, o tipo padrão da estrada, velocidade da estrada, superelevação da estrada. Quer dizer, tem N coisas, quer dizer, tudo isso a enfim, topografia faz. A gente poderia citar aqui mais várias áreas, né? Mas essa foi a nossa contribuição, né? Eu agradeço muito ao senhor por todas as contribuições que o senhor passou aqui pra gente. Um conhecimento muito grande que tem em 90 e quantos anos de experiência? De idade eu tenho 92, quer dizer, de 92 anos de experiência, porque desde a nascença você tem que nascer. A gente vai aprendendo, né? Tem topografia. A primeira coisa que a gente tem que aprender é respirar, né? Depois que você vai precisar aprender a respirar, o resto é consequência. Então, muito obrigado por participar, né? A gente agradece muito. Quem está aqui até o final aprendeu muito, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas nenhuma. Aproveitem, se inscrevam aí, deixem um like, vejam o link que a gente deixou aí do livro, né? E se inspirem aí cada vez mais na topografia.
Como eu falei, né, é legal ouvir você falando, explicando sobre topografia. Você simplifica mesmo, eu acho que é o objetivo do livro também. E é uma coisa que eu considero até complexo e você trouxe muito fácil aqui pra gente e deixou muito claro para mim, pro Igor e pro pessoal que tá ouvindo. Então, parabéns e obrigado pela sua participação. Você pode simplificar, para que complicar, né? Exatamente. Quer dizer, eu é que agradeço de estar vendo 2 profissionais jovens, quer dizer, com a mente aberta, quer dizer, prontos para receber todo e qualquer tipo de informação, não só a minha. Vocês estão abertos para o mundo, vocês são jovens, tem um futurão pela frente. Quer dizer, isso é que dá satisfação de ver que está mudando a mentalidade. A mentalidade está mudando e vocês fazem parte disso. Quer dizer, pegar uma atividade que é pouco difundida, às vezes até pouco respeitada, e procurar difundir, procurar mostrar o que é, com clareza, com simplicidade, e fazer parte dessa nova mentalidade, que é a mentalidade progressista, para frente, sem mistério, sem aquelas coisas, sem aqueles ranços do antigo profissional, dos antigos profissionais de engenharia, que sem ranço. Sim. Uma coisa simples, gostosa, lisa, é o que vocês estão fazendo. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E eu que agradeço. Muito obrigado. Então, mais uma vez, obrigado pessoal que está ouvindo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você está assistindo pelo YouTube. Segue a gente aqui na RVCast se você está ouvindo pelo Spotify. E esse foi a RVCast, o 36º episódio com o engenheiro Liro. Foi muito legal esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.